Voltamos ao programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Então agora vamos retomar a pergunta, doutora Selma, porque é muito importante também os casos de configuração de abandono do emprego. Então quais os procedimentos que devem ser adotados? Sim, normalmente o entendimento dos tribunais e da legislação é no sentido de que aquele que deixar de comparecer ao serviço por mais de 30 dias, significa que ele não tem efetivamente o interesse no trabalho. E aí, quais as providências que a empresa deve tomar para que configure exatamente, ou os cuidados para que o empregado não deixe configurar a justa causa? A empresa deve fazer o seguinte, um convite ao empregado, através de um telegrama, uma carta registrada, provando, por quê? Porque isso é umas formas da justa causa. Então, portanto, se ela não tiver nos seus arquivos uma comunicação de que cientificou o empregado que aplicaria a justa causa por abandono, ela já entra na Justiça do Trabalho perdendo de 1-0, porque lhe falta este tipo de prova. Então, o que a empresa teria que fazer? Ela tem que efetivamente mandar uma carta registrada, uma notificação extrajudicial. É comum se fazer anúncio nos jornais, mas estes a Justiça não vê com os bons olhos, determinando que o empregado retorne imediatamente ao trabalho, sob pena de configurar abandono de emprego, e aí sua rescisão ocorrer por justa causa. E o que acontece quando a rescisão ocorre por justa causa? Ele recebe tão somente saldo de salário e férias vencidas. Os demais direitos ele acaba perdendo todos. Então, o empregado que de repente se ausentou, está com um atestado, mas o patrão não está sabendo, ele tem que efetivamente comunicar. Se receber esse aviso para que retorne imediatamente, ele tem que retornar ao trabalho imediatamente. Isso é muito comum em casos de afastamentos em auxílio-doença, que o empregado fica um tempão cheio de atestados por aí, e aí ele acha que está afastado, que está no INSS, e a empresa está sabendo. E às vezes a empresa demite por justa causa, e quando ele fica sabendo, quando ele comparece lá na empresa, ou ele vê uma notinha no jornal que o contrato dele foi extinto. Mas as notas do jornal não são bem-vindas aos olhos do Poder Judiciário. Mais interessante, um telegrama ou uma notificação extrajudicial convocando para que ele compareça. Então, é importante enfatizar que é a obrigação das duas partes de tomar algum procedimento nessa situação. Sim. Doutora Selma, a justa causa é uma sanção assim, é a última sanção que o empregador toma com relação ao empregado. Existem outros tipos de sanções anteriores, né? Quais seriam esses tipos de sanções? Advertência, suspensão? Como se aplica esse tipo de sanção? Sim, existe até um mito onde as empresas costumam pensar que para que possa demitir o empregado por justa causa, tem que seguir uma ordem. Primeiro adverte, depois suspende e depois aplica a justa causa. Na realidade, não funciona bem assim. O que acontece? Se o empregado cometer uma determinada falta, aí depende do poder de mando do empregador aplicar a penalidade que ele entender devido. Então, por exemplo, o empregado durante 10 anos nunca chegou atrasado no trabalho. No dia que ele chega atrasado 1 hora e não avisa nada, ele não pode ser demitido por justa causa por desídia. Por quê? Porque, na realidade, não existe um bom senso. A gravidade da situação com o ato cometido pelo empregado não comporta uma justa causa. Facilmente seria descaracterizada na Justiça do Trabalho. Então, o que caberia neste caso? Uma advertência, que se ele chegasse de novo, a empresa vai puni-lo. E se ele chegar novamente? Aí a empresa não precisa dar a justa causa de imediato, ela pode suspender o empregado. Só que esta suspensão não pode ocorrer com mais de 30 dias, no famoso, antigo, linguajar popular, que eles costumam dizer, estou de gancho, né? Estou suspenso, faltei uma vez, adverti, estou de gancho, e esse gancho vai servir lá na contagem das férias. Então, ele pode até, dependendo da quantidade de suspensão, ele vai afetar o seu período aquisitivo de férias. Então, o empregado, não existe esta ordem cronológica. A justa causa deve ser aplicada com bom senso, moderação. Agora, vamos pensar assim, uma das possibilidades é o ato de improbidade. O que significa? É a perda de confiança do empregador e é aquele empregado que desvia o dinheiro do empregador.
aí não seria justificável, assim que eu descobri, advertir o meu funcionário que ele está lesando a minha empresa. Esta falta é extremamente grave. E aí eu não sigo esta sequência. Eu simplesmente perdi a confiança e faço a demissão por justa causa, por ato de improbidade. Porque eu não vou primeiro advertir, depois suspender, até chegar a justa causa, a empresa já ficou desfalcada, né, um bom tempo. Então, não existe essa ordem cronológica para ser seguida. Uma dúvida muito frequente também, doutora Selma, é a respeito da atualização, da importância e quando deve ser atualizada a carteira do trabalho. Então, nós também gostaríamos de enfatizar essa informação hoje para o nosso assinante. Ok. As anotações na carteira de trabalho, a empresa deve efetuá-las toda vez que ocorrer qualquer alteração no curso do contrato. Lembrando o seguinte, que na carteira de trabalho o empregador jamais pode fazer qualquer alteração desabonadora ao empregado. Então, o que ele vai anotar na carteira do trabalho? Ele vai anotar as férias, ele vai anotar os períodos dos aumentos salariais que teve, as épocas dos aumentos, ele vai anotar as contribuições para que sindicato da categoria ele pertence, então ele vai ter um campo específico que ele vai regularizar estas anotações e, com isso, manter a carteira do trabalhador sempre atualizado. Se o empregado necessitar, ele pode pedir, olha, eu gostaria que atualizasse, meu salário aumentou no Olerite, mas na minha carteira não está constando. E aí ele apresenta. Embora, doutora Adriana, a carteira de trabalho, doutor Cazu deve compartilhar comigo desta ideia, há um bom tempinho atrás, a carteira de trabalho era um documento que tinha um valor inestimável. Por que tinha um valor inestimável? Porque quando a pessoa era parada ou abordada por um policial, a primeira coisa que o cidadão costumava fazer era sacar da sua carteira de trabalho e dizer: calma, seu guarda, sou trabalhador, sou fichado, desculpem o termo, mas é isso, sou fichado, está aqui a minha carteira de trabalho. Hoje, infelizmente, não podemos mais dizer que ela continua tendo seu valor, mas não sendo utilizada desta forma, porque hoje o desemprego é tão grande e que muitas vezes ele não é fichado ou ele trabalha por conta própria, tem um trabalho informal, que aí ele não tem a sua carteira de trabalho para representá-la e normalmente as pessoas costumam guardar com muito zelo a carteira. Então eu solicito, entrego para a empresa, lembrando que a empresa, ao receber minha carteira, deve me fornecer um recibo e efetuar essa alteração em 48 horas. Nossa, tirou a pergunta que eu ia fazer. Tirei, desculpa, doutor. Apesar de você ter entregado a nossa idade ao ar, né? Entregamos a idade ao ar. Eu ia perguntar justamente, é 48 horas o prazo para ele devolver a carteira? Devolver a carteira? Não tem aquela de ficar com a carteira um mês? Nada, a empresa tem que... O empregado entregou mediante o recibo. É que, normalmente, o que as empresas costumam fazer? Não dão um recibo da entrega da carteira. Mas, mediante o recibo, tem 48 horas para devolver. Se não devolver, pode fazer uma reclamação no Ministério do Trabalho, e a empresa é autuada por uma infração administrativa, e, dependendo da situação, a empresa responde até uma penalidade por crime de retenção de documento que não é permitido, de tanto valor que tem a nossa carteira de trabalho. E o lugar onde nós mais a usamos, com certeza, é na Justiça do Trabalho, que um dos documentos indispensáveis para a propositura de qualquer reclamação trabalhista são cópias da carteira de trabalho. Doutora Selma, uma pergunta. Nós estamos no mês de dezembro, mês de 13º salário. Eu tenho certeza que, se Deus quiser, todos os assinantes receberam o seu 13º salário. Mas, para aqueles que não receberam, doutora Selma, quais são os prazos para o pagamento do 13º? Ele pode ser adiantado por ocasião das férias? Perfeitamente. Contudo, o empregado, o 13º, a lei, quando da sua criação, estipulou o seguinte, que o 13º será pago de fevereiro até 30 de novembro a primeira parcela, e até 20 de dezembro a segunda parcela. Então, de fevereiro a novembro, a empresa pode pagar a qualquer tempo, desde que a primeira parcela. Algumas empresas estipulam um critério, no mês do aniversário. Eu, quando empregada, ficava muito feliz, porque eu recebia logo no primeiro mês, sou de fevereiro. Então, eu já recebi uma parcela do 13º no mês de aniversário, então ficava muito feliz.
Agora, se o empregado pretender receber o 13º, porque aquele 1/3 constitucional das férias não vai lhe ajudar naquela viagem que ele tanto quer fazer, ele deve solicitar até 31 de janeiro que o pagamento da sua primeira parcela seja pago juntamente com suas férias. E isso é um direito do empregado, e quando ele solicitar, a empresa não pode negar. Interessante. Então, quando ele receber as férias 2 dias antes de sair de férias, ele vai receber a primeira parcela do 13º salário. Doutora Selma, nós temos uma série de outras questões enviadas pelos nossos assinantes, mas infelizmente no nosso programa de hoje não vai ser possível, né, o tempo para respondê-las. Então nós vamos mantê-las numa outra oportunidade, com certeza elas serão abordadas. Então agora nós gostaríamos que a senhora utilizasse, né, alguns minutinhos aqui para suas considerações finais. Sim, doutora Adriana, doutor Cazu, agradeço imensamente o convite e posso dizer de coração que estou muito feliz de poder participar, de poder esclarecer algumas dúvidas e mais ainda sabendo que este programa iniciou-se e hoje vocês são o alicerce juntamente com o doutor Clóvis e a doutora Tatiana, que dirigem o programa, né? Apresentam o programa. Isso é extremamente gratificante, doutor Marlon também, isso é extremamente gratificante, porque eu costumo dizer o seguinte, se nós não tivermos um bom alicerce, de nada adianta eu estruturar uma belíssima casa se o meu alicerce não for bem feito. Então, quero parabenizá-lo pelo excelente programa, pelo excelente alicerce que estão fazendo, e eu por estar contribuindo e sendo pelo menos uma parte ou um tijolinho desta estrutura, desta linda casa que nós estaremos montando. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Doutora Selma, receba os nossos agradecimentos. É sempre muito gratificante contar com a sua presença e nós aproveitamos também a oportunidade para agradecer a todos os profissionais que estiveram conosco durante todo o ano de 2011 e também agradecer à equipe técnica do programa que sempre está à nossa disposição, atendendo às nossas necessidades. E considerando que nós estamos nos aproximando de uma data muito especial, que é o Natal, desejamos a você, assinante, e também a seus familiares, um Natal cheio de paz, saúde, serenidade e que Jesus nos inspire a viver com muito mais sabedoria e que estejamos juntos no ano de 2012, unidos por um ideal de um mundo melhor. Lembrando que esse mundo melhor começa dentro de cada um de nós. Então, esses são os votos dos apresentadores do programa Direitos e Deveres e também de toda a equipe da TV Destaque. Então, tenham todos uma excelente semana, boas festas e até o próximo programa.